Dom Manuel, como um auxílio para a formação acadêmica dos seminaristas, 10 anos depois da fundação do seminário, foi fundada a Academia Literária Imaculado Coração de Maria. De onde o senhor tirou inspiração para ela e, ao seu ver, ela tem atingido seus objetivos? Eu tenho, daí, prestar uma homenagem muito grande ao meu seminário menor, que foi o seminário de Pirapora, do Bom Jesus de São Paulo, que era dirigido por monges premonstratenses. E esses monges eram, em geral, alemães, eram belgas e alguns brasileiros. Mas eram de uma formação, de uma estrutura cultural muito sólida. E o nosso seminário, por exemplo, tinha laboratório de química, laboratório de física, laboratório de biologia, laboratório de história natural. Coisa que... E funcionava. A gente fazia experiências no laboratório de química. Era muito engraçado, às vezes. Tem muitas histórias curiosas. Mas, na verdade... E nós temos, inclusive, uma outra coisa. Os menores, do primeiro, segundo e terceiro ano, e os maiores, quarto, quinto e sexto ano, eles tinham cada grupo, assim, com a repartição dos menores e dos maiores, tinham um centro juvenil ou então uma academia. E ali eles eram obrigados a treinar o uso da palavra. No começo era uma história assim, o padre chegava lá, era um padre belga, chegava e dizia assim, conte uma anedota aqui. Às vezes havia umas anedotas que não eram lá muito eclesiásticas. Mas era interessante, o filho era obrigado a falar, né? E aí ou então depois, isso era o primeiro contato. Depois o segundo contato já era um trabalho feito e reconhecido pelo professor de português. E quando se chegava nos maiores, nós já íamos não de um grêmio juvenil, mas já de um centro, seria um centro acadêmico, a gente era obrigado a fazer um trabalho sério, e quem quisesse podia fazer um trabalho para candidatar-se à academia. Nessa academia nós tínhamos várias cadeiras, e cada um escolhia, e depois apresentava o trabalho. Se ele fosse julgado digno, você devia ter uma nota bem alta, ele então daria jus à pessoa de assumir uma cadeira. Eu fui um acadêmico deles, viu? E aprendi muito com isso. O meu trabalho era sobre o autor do Caramuru, não sei se vocês conhecem isso, foi uma epopeia sobre a civilização no Brasil. E de lá saíram muitos de pessoas, inclusive o Silveira Bueno, aquele famoso gramático e dicionarista brasileiro, que foi aluno de Pirapora, e ele sempre se referia à academia como a grande inspiradora e formadora dele. Agora, eu acho que hoje, no começo a turma não levava muito a sério a academia, sabe? Achava um negócio meio chato, mas eu tenho a impressão que depois houve coisas muito boas, e o que as senhoras patronas do seminário me dizem é que se surpreende com o valor dos trabalhos, embora já sejam trabalhos de pessoas que passaram o curso médio, quando naquele tempo nós tínhamos academia também no seminário maior, lá em São Paulo. Mas aí já era uma coisa mais, assim, séria. E o seminário hoje, o senhor contemplando daqui, bispo emérito, 30 anos depois, qual é o sentimento que brota, né, de um coração de um homem que não mediu esforços para que esse sonho pudesse se tornar realidade? Bem, na verdade, o que eu digo, quando eu passo por aí pelo seminário, eu fico surpreso, eu digo, ai, que gozado, como é que apareceu isso aqui, né? De fato, a gente vê a obra de Deus aí, sabe?
E eu apenas, acho que eu apenas assisti e atrapalhei de vez em quando. Mas eu posso dizer que o seminário nosso correspondeu muito ao que se sonhava, e mais do que isso, ele representou muito, não só para a nossa diocese, mas para várias dioceses de Goiás e dioceses de fora também. Quer dizer, olha, nós tivemos aqui um tempo, os de Uruaçu, por exemplo, estudaram no nosso seminário há algum tempo. Depois, eles estudaram, depois formaram uma comunidade fora. Mas, na verdade, demos uma colaboração. E outros que vieram de fora. E depois saíram daqui para levar o que aprenderam aqui. Agora, eu acho que isso se deve às orações do povo, ao sacrifício do povo, à colaboração do povo, que nunca nos faltou, em apoio, inclusive material. E é Deus que faz. Nós apenas assistimos. A gratidão é muita a todos vocês, aos padres que vieram, aos monges de Santa Cruz, que nos ajudaram tanto, não só nisso, mas na construção das igrejas aqui em Anápolis, na reconstrução. É isso. Eu não quero falar demais. O velho, quando começa a falar, não acaba nunca. Dom Manuel, sobre os reitores, a equipe de formação com a qual o senhor contou durante esses tempos, o senhor poderia citar os nomes dos reitores para a gente do seminário? Claro. O primeiro reitor do seminário foi o do padre Lucchesi. Ele era um italiano, foi soldado na guerra, era um homem assim bastante rigoroso, mas ele era muito humano e era muito apostólico. Era, digamos, radical nos princípios, mas humano nas aplicações. E, claro, ele não agradava sempre a todo mundo. Quando ele encontrava uma coisa errada, ele punha a mão, mesmo que fosse arrancar a casca da ferida. Mas ele falava. Com isso, ele arranjou, sim, algumas oposições. E, infelizmente, eu precisei defendê-lo até na anunciatura. Porque eu cheguei a dizer, escrever ao seu anúncio, a minha correspondência está lá, para quem quiser ver, devia estar aqui em cópia também. Eu cheguei a dizer isso. Esse anúncio, eu compreendo a sua reação diante das informações que chegam. Mas se o senhor me apresentasse 10 padres com todos os defeitos do padre Lucchesi, mas ao mesmo tempo com a sua piedade, com a sua sabedoria, com a sua dedicação apostólica, com o seu desprendimento, eu receberia todos. Ele começou a rir. Mas de qualquer maneira eu percebi que, então, quando houve uma oportunidade dele voltar para São José do Rio Preto, houve uma reunião em casa com os vários padres que estavam trabalhando com ele, e eu disse, olha, vocês resolvem, eu não vou, eu tenho que agradecer muito ao padre Lucchesi, e nunca serei suficientemente grato a ele. No céu ele vai receber a recompensa, mas de fato eu não posso dizer que eu devo segurá-lo aqui. E assim ele voltou para lá. Eu com muita mágoa dele, com muita mágoa minha, né? Porque foi uma pena, porque foi um grande homem que chefiou o seminário com muita sabedoria, embora desagradasse a alguns. Ele foi sempre um homem de muita fé, de muito ardor apostólico e de muito exemplo, muito bom exemplo sacerdotal. Foi o primeiro. Depois, então, tivemos um outro reitor, que foi o padre Edson. Ele assumiu a direção quando o seminário estava na paróquia de Santo Antônio. Depois, por causa de uma opção de dificuldades, ele acabou pedindo o afastamento. Eu fiquei muito preocupado, porque na hora eu não tinha a quem ir. Foi nessa altura que eu assumi
enquanto não era possível resolver outra coisa. Depois nós tivemos um outro reitor, que foi o padre Dollinger. O padre Dollinger foi um homem que se entusiasmou era entusiasta pela obra de Santa Cruz e obra dos Anjos, mas se entusiasmou pela vinda ao Brasil. Ele veio para cá, deu aulas aqui, ele tinha um doutorado em Roma, na Alemanha, e depois também na Inglaterra, e era uma pessoa muito capaz. Ele então, e depois um religioso muito bom, ele foi um reitor que nos ajudou muito, não só economicamente, mas economicamente também, porque na prática, quem praticamente movimentou a arrecadação de fundos para a construção do mosteiro foi ele. Foi ele. Eu, em certo sentido, ajudei, mas, de qualquer maneira, ele foi o homem. E com ele eu fui várias vezes a várias personalidades lá na Europa, nas minhas viagens, e íamos lá expor e defender, etc. O padre Dollinger, a ele se deve grande parte das vitórias, das vocações, trabalho de vocações aqui em Anápolis. E mais tarde houve uma mudança de situação à medida que se multiplicaram os padres nossos. Não foi por causa dos padres nossos, porque eles eram amigos dele, em geral, mas de outros que entraram, e houve uma certa dificuldade com alemães, e acabaram então quase querendo exigir que ele saísse. Nós o seguramos aqui quando foi possível. Mas ele, mesmo depois que ele saiu, foi dispensado, ele ainda, já no tempo que já estava fora, ele ainda acabou sendo solicitado, ele ainda acabou de arranjar uma verba muito boa naquela época para as necessidades da diocese. Quer dizer, um homem desprendido. Hoje ele está aposentado, mas ele foi professor ainda na Alemanha e diretor de um seminário lá. É uma pessoa que eu recordo sempre com muito carinho, telefono de vez em quando para ele, e eu acho que é uma pessoa que não pode ser esquecida aqui em Anápolis de modo nenhum. Ele não era muito popular assim, não estava não, mas era uma pessoa que a gente sabia que ele dava a vida pela diocese. E achava que nós tínhamos uma oportunidade única de fazer muito bem a igreja. Os outros reitores? Depois dele, então, aí veio o padre Eli. O padre Eli que foi indicado. A escolha que fizemos foi para o seminário, e que desempenhou muito bem o seu papel. Bem, é claro, o padre Dollinger, ele ficou aqui até que o padre Eli fosse o reitor. Nessa altura, o padre Dollinger já havia saído, e o padre Eli assumiu uma prata da casa, né? Que afinal de contas eu acho que foi muito bem escolhida. Então, para finalizar, Dom Manuel, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem, não só para nós seminaristas, mas para o clero, para o povo que há 31 anos ajudou na construção do Seminário Maior? O que eu posso dizer é o seguinte, olha, ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Ele pensa que fez uma coisinha à toa, mas essa coisinha à toa nas mãos de Deus dá frutos extraordinários. Eu costumo até dizer que aquela primeira semente que caiu no solo e caiu em terra na estrada, que foi pisada pelos homens e depois devorada pelos passarinhos, aquela semente, se de repente ela fosse afastada pelo vento,
para um canto da estrada onde houvesse um pouquinho de terra, ela podia germinar e fazer uma árvore que daria sombra, flores e frutos para muitos peregrinos da jornada. Quer dizer, ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Quando a gente faz alguma coisa, mas faz na mão de Deus, a gente não imagina o que pode acontecer. Por isso que eu posso explicar a vocês esse deslumbramento que eu tenho quando vejo certas coisas que não fui eu que fiz. Eu sou como aquela formiguinha na orelha do elefante. O elefante correndo, e a formiguinha olha assim, elefante, olha para trás, olha o poeirão que nós estamos fazendo. Quer dizer, Deus é que fez. E a gente vê. E não há dúvida nenhuma, isso é muito bom. E eu queria dizer isso, não deixe de fazer o bem, mesmo que seja uma coisa pequenina. Mesmo que seja uma coisa pequenina. Eu lembro sempre de uma outra historinha, eu gosto muito de historinha. Um passarinho viu um incêndio na mata, foi encher o biquinho d'água e chegou lá e jogou no fogo. Correu de novo, pegou um bichinho e jogou no fogo. Correu de lá, pegou... Daí passou um macaco lá, olhou aquilo, achou muito engraçado. Falou assim, ô passarinho, vem cá, o que você está pensando? Está pensando que você vai apagar o fogo? E o passarinho respondeu, não sei se eu vou apagar o fogo, mas eu sei que eu estou fazendo a minha parte. E nessa altura chegou o elefante, olhou aquilo, achou muito engraçado, encheu a tromba de água, jogou a água no fogo, jogou a segunda vez, a terceira, apagou o fogo. Quem apagou o fogo? Ninguém sabe o bem que faz quando fez o bem. O elefante nunca teria movido a sua tonelada de carne lá, se não tivesse visto aquele pequenino passarinho jogando uma gota d'água no incêndio. Manuel, muito obrigado, né, por ter cedido esse tempo, essa entrevista, né, ter tomado parte do seu tempo. Isso é um tesouro que nós guardaremos às 7 chaves, o senhor pode ter certeza. E receba também a nossa gratidão, né? Eu estou no começo da história dos 30 anos. Que ano que você está? Eu estou no 2º ano de filosofia. Entrei no seminário menor, 2004, até agora. Em Petrópolis? Em São Paulo. Foi a última turma que foi para Arujá. Então, assim, eu devo muito, né? Em tão pouco tempo já devo tanto à diocese. Então, receba não só da minha parte, mas dos seminaristas, do nosso seminário diocesano. Muito obrigado. Se não fosse o sim do senhor, nós estaríamos aqui. Se não fosse eu, Deus arranjaria outro. Obrigado. Obrigado.